Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sexta-feira, dia 8 de julho de 2022, e o evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 10, versículo do 16 ao 23. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Seis, pois, prudentes como as serpentes, mais simples como as pombas. Cuidai-vos dos homens. Eles vos levarão aos seus tribunais, sereis açoitados com varas nas suas sinagogas. Sereis por minha causa levados diante dos governadores e dos reis. Servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos. Quando fordes preso, não vos preocupeis, nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento, vos será inspirado o que haveis de dizer, porque não sereis vós que falareis, mas é o Espírito do vosso Pai que falará em vós. O irmão entregará o seu irmão à morte, o pai seu filho. Os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se vos perseguirem numa cidade, fugir para uma outra. Em verdade eu vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que volte o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje, Jesus continua falando aos discípulos na sua missão de anunciar a boa nova, levar a paz e anunciar que o reino de Deus está próximo. Jesus orienta os discípulos no evangelho de ontem, Jesus continua orientando hoje também, e ele vai dizer, sabendo da perseguição que o próprio Cristo passaria, mas que os seus discípulos também passariam. E é esse alerta que Jesus faz aos discípulos: eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Porque o mundo rejeitou o nosso Senhor Jesus Cristo, rejeitou os profetas, rejeitou a sua palavra e rejeitará também os discípulos. Mas a missão não pode parar. Esse é o desafio do discípulo, é a perseguição. Jesus vai dizer aqui tudo o que aconteceu com os discípulos, pois foi assim que aconteceu. Todos os discípulos foram perseguidos, foram mortos, e aqui, menos João evangelista, mas aqui nós vemos que Jesus fala para eles não se preocuparem, porque essa é a missão do discípulo. A perseguição, ela acontecerá por causa do anúncio da palavra. O mundo rejeita a palavra de Jesus Cristo porque são palavras duras, palavra de verdade, palavra que nos leva à conversão, e muitas vezes as pessoas têm o coração fechado para escutar essa palavra, não se abrem para a graça de Deus, não se abrem para o arrependimento, vivem nessa vida uma vida de pecado, uma vida de luxúria, uma vida longe dos caminhos do Senhor. E aqueles que vão denunciar esses pecados, denunciar que esse caminho leva à morte eterna, será para eles medida de punição, de julgamento, de perseguição. Mas Jesus alerta que é para eles não se preocuparem, porque quando forem presos, quando eles tiverem que ali prestarem depoimento, porque não são a eles que é a vez de falar, mas serão inspirados que é a vez de dizer pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, meus irmãos,
preparai-vos para a perseguição. Quando você perceber que não está sendo perseguido pelo anúncio da palavra, pelo anúncio do evangelho, tome cuidado, porque muitas vezes você está usando o discurso do mundo e não o discurso de Jesus. E quantas vezes hoje a igreja é combatida justamente por causa disso, porque anuncia a verdade. Tantas ideologias nefastas que o mundo coloca, vive pregando ideologia de gênero, homossexualismo, tanto aborto, apologia às drogas, tantas coisas, e muitas pessoas se calam, não tocam nesse assunto, porque tem uma palavra aí na internet que se usa, que é a pessoa é cancelada. Aí vem a perseguição, nós vivemos o tempo do politicamente correto, que você não pode exprimir a verdade, mas quando os bons se calam, os maus têm a voz, e é eles que dominam a palavra, porque os bons estão calados. Aqueles que são chamados a anunciar a palavra de Deus não pode se calar jamais. O que Jesus nos diz é: sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus vai citar isso aí verdadeiramente, que essa divisão acontece primeiramente no seio da família, porque muitas vezes na família, as pessoas, quando uma pessoa começa muito a ir para a igreja, fala: o beato só quer viver das coisas da igreja, não quer viver as coisas do mundo. Mas nós devemos ser, nesse mundo, santos e sinais do anúncio da boa nova, darmos testemunhos verdadeiros da palavra de Deus e não nos calarmos contra os pecados e contra as coisas desse mundo. Tome cuidado com aqueles que são politicamente corretos. Estes não estão anunciando a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus falava aos discípulos, muitos deles deixaram de seguir Jesus porque diziam que as palavras de Jesus eram muito duras. E Jesus pergunta aos discípulos: vós também quereis desistir? E Pedro vai dizer: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. E é isso que Jesus nos diz hoje: aquele que perseverar até o fim será salvo. Que nós não nos calemos, que nós gritemos contra todas essas ideologias que querem colocar na nossa sociedade, enfiar a goela abaixo na nossa família, e nós vamos nos calando, e essas coisas cada dia vão acontecendo mais, porque nós nos calamos, que nós tenhamos voz para anunciar a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo sabendo da perseguição. Mas a verdade é que, se perseverarmos, seremos salvos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.